Sobre isso, a gente recebe ele ao vivo, o doutor André. Tudo bem? Tudo bom, Sara? Mês de maio é mês das mães, não só mãe humana, mãe pet também, mãe bichinho. Exatamente. No mundo animal. Coisa mais linda que tem. Ai, não é, gente. É uma pet. Coisa mais gostosa. A gravidez dos pets, tanto do gatinho quanto da cachorrinha, é a coisa mais linda. Você acompanha de perto isso? Exatamente. Então, na verdade, assim, Sara, o que é importante, né? Hoje, quando a gente fala da gestação tanto dos pets, dos cães, quanto dos gatos, é como a gente acostuma a assemelhar-se à gestação humana. Então, existe todo um acompanhamento que deve ser feito durante a gestação das cachorrinhas. Tipo pré-natal? Exatamente, é um pré-natal. Dentro desse pré-natal, a gente realiza alguns exames, né? Como acompanhamento da fêmea como um todo, exame de sangue, exames de imagem. Como nós podemos ver lá na imagem, né? Estão fazendo um ultrassom para acompanhamento gestacional. No caso das imagens agora, a gente fez a cesárea dela sexta-feira. Uma bulldog francesa, coisa mais linda. Meu Deus do céu. Esse é todo o time lá da Sanclass Saúde Animal. A gente se preparando para a cirurgia. Foi uma cirurgia linda. É uma das cirurgias que eu particularmente mais gosto de fazer, a cesárea. Quando que é definido fazer cesárea para um animalzinho, uma cachorrinha no caso? Então, na verdade, são levados em considerações vários parâmetros, tá? Então, só a gente, através dos exames, consegue, talvez, conduzir da melhor forma possível. É claro que o ideal sempre, né, é que a gente preconize o parto natural. Porém, a gente sabe que em algumas situações isso não é possível. Então, com o acompanhamento durante toda a gestação, a gente consegue prever a idade do parto e acompanhar muito de perto. No caso do vídeo, né, que nós estávamos vendo, já era uma bulldog francês, já é a segunda gestação dela, a segunda cesárea. Então, como já tinha feito uma cesárea anteriormente, a gente acompanhou bem de pertinho, porque muito possivelmente, e é o que de fato aconteceu, ela precisou de uma cesárea, né? Então, e tem o momento certo de fazer a cesárea. Pois se for uma cesárea, se atrasar muito para fazer a cesárea, o fetinho pode entrar em sofrimento. Então, a gente pode colocar em risco tanto a mãe quanto os filhotinhos. Né? Então, todo esse acompanhamento, desde o primeiro momento, né, de que a fêmea está gestante até o final, são 60 dias de gestação. Eu ia te perguntar isso, porque nossos são 90 dias, 9 meses. 9 meses. E do cachorro? 60 dias. Todos os cachorros? Todos, cães e gatos, 60 pequeno dias. E grande porte? Isso, não. O que varia são espécies, né? Mas o cão e os gatos, eles são 60 dias. 60 dias. Então, são 2 meses só. 2 meses, é muito rápido. Então, muito rápido. Então, a gente costuma fazer alguns exames. Por exemplo, com 25 dias, a gente faz um ultrassom para saber se o coraçãozinho do feto está batendo, para saber a viabilidade. A partir de 45 dias, mais ou menos, de gestação, a gente faz o raio-x para fazer a contagem fetal, saber se eles estão posicionados ou não. Porque tudo isso vai influenciar, Sara, para a gente saber se realmente ele vai caminhar talvez para um parto natural ou para uma cesárea. Então é muito importante o tutor ter essa consciência, sabe? Porque se não for feito esse acompanhamento, a gente pode colocar em risco tanto a mãezinha quanto os filhotinhos. Se, por exemplo, ele for para uma cesárea e demorar um pouquinho mais, os fetos entram em sofrimento, que a gente fala. Então, a chance da gente perder os filhotinhos é muito grande. Então, esse acompanhamento é essencial. Exatamente como o pré-natal nos seres humanos. Exatamente. Quais são as indicações para a cesárea? Bom, primeiro, se a cachorrinha já fez alguma cesárea anteriormente, existe uma chance muito grande dela desenvolver, dela ter que fazer, uma segunda cesárea. A quantidade de fetos, a gente sabe quanto menor a quantidade de fetos, ele tem mais espaço para crescer no útero, então ele fica maior, né? Então a chance dele nascer naturalmente é menor. Por isso que a contagem fetal é muito importante. E existem algumas raças que elas são predispostas, por exemplo, o bulldog francês. É uma raça que hoje tem muito, né, bulldog francês, e é uma raça que existe uma incidência, uma chance de fazer cesárea é muito grande. Então, a gente leva em consideração todos esses fatores, mas só indicamos a cesárea quando de fato precisa. Porque realmente o melhor caminho para os pets é o parto natural. Com certeza. E também a gente faz o acompanhamento, né, na Sanclass do parto natural. Então, para que é um momento delicado, às vezes precisa de um auxílio profissional, tração do feto, posicionamento, enfim. Mas, em último caso, realmente a gente faz a cesariana. Eu ia perguntar se tem doula. Ué, tem todo, né, um processo, acompanhamento. Agora, doutor, a pergunta é, vamos supor
que eu tô com uma cachorrinha nova, ainda não foi castrada, mas eu não coloquei ela para cruzar, eu não percebi que a cachorrinha engravidou. Então, eu não sei, na verdade, quanto tempo. Vamos supor que eu não fiz o acompanhamento na Sanclar, então não foi feito o ultrassom. Cachorro e gato, principalmente gato, mas cachorro também, eles meio que se escondem para ter, né, para ter o parto. O que fazer nesse momento? Como descobrir, ou talvez que esteja na hora? Na verdade, se for na fase final, próxima ao parto, né, próxima a ter os filhotinhos, existem algumas características que é como se ele estivesse na natureza. Ele vai procurar se esconder, se retrair. Imagina ele na natureza, né? Então ele vai se retirar do grupo para ter um lugar mais tranquilo. Então isso é o primeiro fato. O primeiro ponto é o pet, ele vai tentar sair, né, do ambiente e se deslocar para um ambiente que ele se sinta mais seguro. Além disso, ele vai ter outros sinais. Ele vai ficar com uma respiração mais ofegante, vai ficar inquieto, né? A gente fala que é um comportamento de ninho, vai ficar andando em volta daquele local, como se fosse um ninho mesmo. Então isso é no finalzinho da gestação, quando já está a termo, que a gente fala que é para nascer. Mas se eu tenho, por exemplo, quais são os sinais que eu devo observar durante toda a gestação? Por exemplo, se eu tenho um pet que ela começou a aumentar a barriguinha, começou a sair leitinho dos peitinhos dela, tudo isso são sinais, né, que podem sugerir. É claro que existe um diagnóstico diferencial. Então, se porventura evidenciar qualquer um desses sinais, aumento de volume abdominal, talvez um aumento de apetite, sair leitinhos, os peitinhos um pouquinho mais inchado, é importante levar até o médico veterinário de sua confiança, né, para fazer todos os exames. Aí, quais são os exames? O ultrassom abdominal, porque isso a gente consegue ver a viabilidade dos fetos, para saber se os fetos estão vivos, como que está a frequência cardíaca, o intestino dos fetos. Então, tudo isso é muito importante e só é possível através do ultrassom. E o raio-x, para a gente saber, de fato, a quantidade, o posicionamento. Isso a gente consegue ter um overview, digamos assim, uma noção geral, né, sobre a condição ali da turma toda na barriguinha. Que fantástico. Vem cá, doutor, vamos sentar? Vamos. Você sabe que eu lembro, quando eu era pequenininha, a gente tinha uma cachorrinha, uma cachorra vira-lata, e quando a gente descobriu que ela estava grávida, ela já devia estar no finalzinho. Eu lembro que minha mãe que fez o parto da cachorra. Eu lembro que ela chegou tava tudo cheio de terra, ela foi se esconder na terra. E ela chegou na boca com o filhotinho, desesperada. Eu falei, mãe, era a Lili, né? Eu falei, a Lili comeu um rato. Daí ela falou assim, não, é o bebezinho, é o bebezinho. E minha mãe foi a parteira, né, dona Diomar? A parteira fez o parto dos bebezinhos, dos cachorrinhos. É a coisa mais linda do mundo, gente. Ai, que saudade. Doutor André, obrigada. Acho que é importante a gente falar sobre isso, porque a maternidade está no nosso mundo animal, né? Com certeza. Não dá pra gente esconder isso também. E hoje, né, os pets, como membro da família, eu acho que nada mais justo que a gente fazer esse acompanhamento. Porque nós podemos esquecer que hoje os pets estão totalmente domesticados, então algumas características da natureza eles perderam. Então nós, seres humanos, precisamos interferir de uma certa forma, positivamente. Claro, para auxiliar nesse momento. E olha, como médico veterinário, uma das cirurgias que mais me emociona, de fato, é a cesárea. Você começa a tirar aqueles filhotinhos e aquela choradeira. Que coisa mais linda. E eles tão gostosinhos, né? Falando. É uma delícia. É muito gostoso. É uma delícia. Obrigada, doutor André, que espero segunda que vem.